as 5 unções que acompanham os descendentes de Abraão. Vamos lá, Gálatas 3:29, dá uma olhadinha lá. Olha o que diz. Gálatas 3:29. Olha lá. Se sois de Cristo. Sois de Cristo. Se você é de Cristo, você dá um grito de aleluia. Vai lá. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Isso é forte. Você não é judeu, mas você está em Cristo. Então você passa a ser descendente de Abraão em Cristo. E herdeiros conforme a... Dá um glória bem alto. Todo aquele que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Se você aceitou Jesus, foi batizado, dia 28 de novembro, nós queremos fazer um grande batismo mesmo. Negócio, cada crente é um ganhador de almas. Vou tentar de novo. Cada crente é um ganhador de almas. A Bíblia diz que cada cristão, qual que é o símbolo do crente? Qual que é o símbolo do cristão? A gente põe no carro da gente o peixe. O quê? Peixinho, põe atrás do carro lá. Já, a pessoa olha e já fala, esse é evangélico, esse é cristão, porque tem o símbolo do peixe. Mas quando você ganha uma alma, então você está ganhando alguém que faz parte dessa peixaiada toda. E onde é que Jesus falou para Pedro: lance o anzol e tire o primeiro peixe, e dentro da boca dele você vai achar dinheiro? Quando você ganha almas para Jesus, o Senhor te prospera também. Entendeu? Quando você ganha almas para Jesus, o Senhor te prospera também. O dinheiro está na boca do peixe. Comece a ganhar almas, comece a ser um ganhador de almas. Então, dia 28 de novembro, vamos ter um grande batismo, aniversário da igreja. Dia 15 de novembro tem a convenção nacional, uma segunda-feira, 70 anos da igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Uma jovem senhora, as irmãzinhas de 60 aí já falou, pronto, estou broto. Se a Quadrangular tem 70, é jovem senhora, eu com 60 tenho a sua adolescente. Uma jovem senhora de 70 anos. Vamos fazer o maior evangelismo do Brasil. Agora é dia 18 de outubro. O médico dos médicos vai operar. Tiago, até lembrando, traz aqui para mim. Então, escute aí. Todo aquele que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, recebe na sua vida todas as bênçãos de Abraão em sua vida. Passa a ter direitos legais em Cristo. Isso é muito forte. Direitos legais é quando você passou a ser participante da família. Quer ver? A família vai e adota uma criança. Aquela criança, obrigado, Tiago. O filho adotivo, após adotado, ele tem o mesmo direito legal do filho verdadeiro, do filho legítimo, melhor. Ele tem o mesmo direito do filho legítimo, mesmo ele sendo adotado. Ele tem todos os direitos iguais. Por quê? Porque ele foi adotado. Em Jesus, eu não sou judeu. Alguém um dia falou, não, o sobrenome Bueno tem a ver com o judaísmo. Falei, nossa, que milagre, nem eu sabia. Não é? Mas eu acho que ele quis me agradar, porque Bueno acho que tem mais a ver com italiano, com sei lá o que, do que com o judeu, né? Acho que ele quis me agradar, ele falou isso daí. Então eu não sou judeu, você não é, tá? Só se tem alguém judeu aí que nasceu lá na Palestina, nasceu em Israel. Tem ninguém? Todo mundo é. Então você passou a ser judeu em Cristo. Você passou a ter o direito de Abraão. Abraão era hebreu, era judeu. Você passou a ter direito em Cristo Jesus. Então você precisa entender que você tem direitos legais em Cristo Jesus. Amém? Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Isso é forte, diga de novo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas para que isso seja útil na sua vida, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer os direitos que você tem na sua vida. Está me entendendo? Quer ver? Um exemplo. Nós estamos fazendo a terça-feira da resposta, sim ou não? Qual que é a semente da resposta, biblicamente falando? Qual que é? Qual que é a semente da resposta, biblicamente falando? O que você falou? Você falou o quê? É oração, não é bem a oração. Mas o que a Bíblia diz? Clama está aí. O segredo da resposta, biblicamente falando, é o clamor. Vamos de novo? O segredo da resposta, biblicamente falando, é o clama a mim e responder-te-ei. Semente. Há sementes que a gente precisa aprender. Você quer ver? Qual é a semente? A semente da paciência. Quem sabe, né? Só preguei um monte de vezes. Qual que é a semente da paciência? Tribulação. Vai orando, ora bastante. Senhor, me dá paciência. Aguenta a tribulação. Por quê? Porque a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Aí o cara ora, Deus, esse meu filho é terrível, me dá paciência com ele. Legal, ele vai ficar pior do que estava. Você está pedindo? Você não vai ter paciência se não tiver tribulação. Você só vai aprender a ter paciência na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do sofrimento. Você vai aprendendo a ter paciência. E a semente da resposta é o clamor. Às vezes eu ouço gente, Claudemir, dizendo assim, ai, porque eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Aí eu pergunto para quem senta perto dele de vez em quando no culto, fulano, você escutou orar? Não abriu nem a boca. Que experiência é essa? Eu tenho experiência com o Espírito Santo, mas eu não abro a boca, eu não oro, é tudo conversa. Aí a pessoa começa a ouvir, ler livros, achar livrinho bonitinho de alguém que contou uma história e ele vem com a conversa. Não, irmão. A pastora falou algo outro dia que eu achei interessante. Ela disse assim, eu sou mais adoradora quando eu estou sentada lá no banco sozinha do que quando eu estou no altar cantando. Aqui em cima é fácil fazer caras e bocas. Eu já falo para vocês. Tem lugar que eu vou por aí, meu Deus do céu, Wesley, os caras fazem uns cara de boca. Já viu os caras cantando por aí? Parece que o céu desceu só para eles, né? E canta, e faz uns negócios. Aí eu fico olhando, eu falo, vamos ver a hora que passar a pregação. Aí termina o louvor, eles saem, né? Aqui a água está aqui dentro, então eu vejo, eles vão lá, bebem água, está com a garganta seca e volta a sentar. Mas tem lugar que a água fica para fora, né? O bebedouro de água para fora. Aí vai tudo para fora. Aí eles aparecem dentro da igreja depois de uns 15 minutos. Que a água demora para beber, né? Porque também não é assim, de beber água rápido, pode afogar, né? Aí eles vêm desfilando e senta. E quantas vezes eu estou pregando em igreja, como eu sei que eu não vou voltar lá mais mesmo, então eu desço o cacete, né? Aí eles sentam e começam levar na brincadeira. Eu estou pregando, eles estão dando risada. Eu estou pregando, eles estão conversando. Ixi, vai levar. Vai levar já. Por quê? Porque não adianta você mostrar algo no altar que você não é fora dele. Não adianta você mostrar bonito aqui em cima e fora dele você não é. Não adianta eu pregar para você bonito aqui, dar um mau testemunho lá fora. Mas eu já estou em Itapetininga, está indo para 31 anos. Tenho falhas como qualquer outro tem, né? Tem coisas que eu faço que você não gosta, é natural, ser humano, né? A única coisa que não tem como você falar é que eu sou bonitão. Isso aí eu sou mesmo.
Mas falhas a gente tem. Então, não tem falhas. Pode até pegar, né? A Bíblia ensina que a pessoa pode até pegar numa falha. O pastor André falou um negócio que eu não gostei, né? Pegou no pé. Tudo bem, faz parte, a gente ser humano. Mas vida moral é assim, ó. Não pega. Você está entendendo? Onde eu vou? 31 anos, você conhece minha vida, você sabe onde eu moro, você conhece o que eu sou, né? Quem está mais próximo de mim sabe mais ainda, né? Meus filhos nunca me escutaram falar um palavrão. Pergunta para o Wesley, pergunta para a Aline. Quando que eu falei um palavrão perto deles? Palavrão, porque tem gente, irmão, pelo amor de Deus, ele fala 5 palavras, 3 é palavrão. O cara fala 5 palavras, 3 é, e palavrão que até o diabo fala, nossa, aprendi mais uma. Tem hora que o diabo fala, uau, essa é boa mesmo, hein? Depois o cara bota a culpa no diabo, ele fala, mas não fui eu, foi ele. Aí você vê o diabo no canto chorando porque está depressivo, porque o outro acha que ele... Pensou o diabo depressivo? Deve ser um negócio terrível, né? O diabo fica depressivo. Por quê? Porque a pessoa joga na costa dele. Então, irmão, vai na minha... Não tem, a gente não fala palavrão, a gente não fala esse tipo de... Por que falar isso? O que vai mudar? Né? O que vai mudar a pessoa ficar soltando palavrão? Ih, irmão, quanta topada eu já dei no pé no pé da cama, no pé da mesa. Você já deu? Tá passando assim, pau! O que a gente solta, hein? Aleluia! Você já prendeu o dedo na porta? Em casa a gente senta na mesa, né? E tem assim, um banquinho, já foi lá, você já viu? E tem um banco que não tem encosto. E a pastora tem um costume de encostar bem o banco na mesa, o banco maior, né? Ela tem um costume, ela tem que pôr. A gente tira para lá, ela vem para a mesa, né? E puxa lá, e aí vai sentar. Quantas vezes eu vou sentar no banquinho? Quando eu sento com tudo, puff, bate o joelho, mas bem na quina. Ai, de novo não. Se levanta do almoço com a barriga cheia e com a perna manca, desse jeito assim, ó. Né? Mas graças a Deus, pergunta para eles, nunca ouviram eu xingar a mãe no banco? Nunca. Por quê? Porque é diferente, a mente da gente é diferente. Hoje a gente conheceu Jesus, a gente vive para Ele, a nossa experiência é outra, a gente não fala como o mundo fala. Por quê? Porque a gente aprendeu, nós somos descendência de Abraão, nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos o exemplo daquele que quando estavam batendo nele, crucificando ele, ele tinha tudo para arrebentar, mas ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tem hora que a gente quer morrer, mas a gente fala, Senhor, tem misericórdia. A gente é humano, tem hora que a gente quer... Você já pensou se a gente fosse Deus 5 minutos? Se Deus falasse, André, você vai ser Deus 5 minutos. Fala, Senhor, não fala uma loucura dessa. O senhor tem certeza? O senhor vai querer ter vida na terra ainda? Não, eu quero, então não deixa não. Se o senhor deixar 5 minutos, eu arrebento com tudo. Porque a gente é ser humano, né? Agora o nosso Deus é um Deus longânimo, Ele é benigno. Você já pensou hoje, irmão, quanta besteira falaram de Deus nesse mundo? Quantas acusações fizeram em Deus nesse mundo hoje, só aqui no Brasil, quanta acusação fizeram a Deus. E amanhã cedo as misericórdias dele são novinhas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o texto continua, e elas são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia, meu irmão, não sobrava um. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Um dia chegará o dia da ira do Senhor, mas ainda Deus está cuidando de nós. Dá um glória a Deus aí. Diga forte, eu sou descendente de Abraão, herdeiro das promessas. Diga assim, Abraão é meu avô. Hoje está meio difícil, mas até o fim você vai dar glória. Vamos lá de novo. Diga, Abraão é meu avô. Eu vou falar, não vai dar tempo, então eu vou correr bastante aqui. 5 unções que alcançam o descendente de Abraão. Primeiro, unção nos ouvidos. Aonde? Unção nos olhos. Unção na boca.
unção nas mãos e unção nos pés. Recebe aí. Todos os descendentes de Abraão têm 5 unções que acompanham eles, estão impregnados neles. 5 promessas acompanham eles, 5 unções, unção na boca, unção nos ouvidos, unção nos olhos, unção nas mãos e unção nos pés. Deuteronômio 28:2, dá uma olhadinha aí. Deuteronômio 28:2, olha o que diz lá. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Diga, primeira unção nos ouvidos. A pessoa ouve a voz de Deus, passa a ter ouvidos atentos à voz de Deus. Quantas mensagens de meia hora, 40 minutos, 1 hora eu já preguei, de uma palavra que eu ouvi dentro de um contexto de uma outra mensagem. Alguém estava pregando, eu parei para ouvir. Você sabe aquelas coisas rápidas que tem hoje? Como é que chama aquele negocinho rápido que eles põem uma frasinha lá? Tem um nome aquele negócio lá, não tem? Como é que é, Wesley? Né? Podcast, é isso? É podcast? Põe a frasinha assim. Falou, o Senhor é bom, blá blá blá, uma coisa assim. E não é isso aí que chama? Poxa vida, ó, que eu sou o cara internetado, né, irmão? Entendeu? É, mas sabe aquela, acho que é podcast, né? Não é não. É esse negócio que vocês sabem que eu estou falando. Que a pessoa você pega lá uma frase da mensagem, né? Um texto que a pessoa está falando, uma parte ali, e se solta. E a gente escuta isso, uma palavra Deus usa para dar uma mensagem completa. Uma palavra. Sabe o que é isso? É estar atento os ouvidos atento à voz de Deus. Quanta resposta Deus quer te dar num culto e a pessoa está desatenta e perde. Quantas vezes, irmão, a gente olha aqui, a pessoa está olhando alguma coisa, outra coisa, está olhando para o lado, ela está desatenta e Deus está mandando resposta. Ela tem que estar atenta à voz de Deus. Uma palavra, aleluia. Kennedy Hagin, o homem que já está com o Senhor, ele disse uma vez, um grande homem de Deus, Kennedy Hagin dizia assim: eu uma vez fui numa igreja, sentei lá atrás para que ninguém me visse. Eu queria ouvir uma mensagem, uma igreja pequena, um pastor novo. E aquele pastor começou a pregar e eu vi que o que ele estava pregando estava fora do contexto, não era aquilo que não era aquilo. E ele disse, eu sabia que não era aquilo. Aí ele disse, mas eu não me desliguei da mensagem. E aí ele dizia, Deus, 10 minutos depois, Deus usou aquele mesmo pastor para me dar uma resposta que eu estava esperando há 20 anos. Não se desligue, Deus quer falar com você. Os seus ouvidos têm que estar atentos à voz do Senhor. E quando ele ouve, quando essa pessoa ouve a voz de Deus, todas as promessas correm atrás dele até alcançar a casa própria, o carro, o emprego, a saúde, a família feliz e assim por diante, vai te alcançar. Olha o que diz Filipenses 2:10, dá uma olhadinha lá, Filipenses 2:10, olha o que diz. Olha o que diz Filipenses 2:10, dá uma olhadinha. Para que, leia lá comigo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, ou melhor, nos céus e na terra. Aquilo que você precisa vai correr atrás de você, vai se ajoelhar diante de você, porque você está em Cristo Jesus.
o emprego que você precisa vai correr atrás de você e vai se ajoelhar diante de você, porque você está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, aquilo que ele precisa vai correr atrás dele e vai se ajoelhar diante dele, porque ele está em Cristo Jesus. O emprego, a casa própria, o terreno, a saúde, seja qual for, vai correr atrás de você e vai se ajoelhar diante de você, em nome de Jesus. Dá uma glória bem forte. Gênesis 13:14. Gênesis 13:14. Unção nos olhos. Dá uma olhadinha ali, ó. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Levanta o quê? E olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Diga comigo: eu gero dentro de mim aquilo que eu vejo. De novo, eu gero dentro de mim aquilo que eu vejo. Tudo aquilo que eu quero, ó, escute aí, tudo aquilo que eu quero, tenho que ver várias vezes para entrar dentro de mim. Pastor, eu estou namorando um terreno. Você já tirou foto dele? Não, tira foto. Ande com ela no bolso. Pendure onde você escova o dente. Está no celular, esteja olhando. Você gera dentro de você aquilo que você enxerga. O que você quer? Pastor, eu estou sonhando com um carro. Você já pediu o carro para Deus? Pode falar, eu já. Todos os que eu já pedi, Deus, eu estou pensando. Esse último, por exemplo, esse carro aqui, eu nunca tinha entrado num... Como é que chama o meu carro mesmo? Eu esqueci o nome do carro. Quando eu estava para comprar, eu perguntava para o Tiago: como é que é o carro que eu quero mesmo, Tiago? Virtus. Eu entrei uma vez no Virtus para orar por irmão Vilinho que comprou um 0. Aí ele falou: pastor, ora pelo meu carro. Eu fui lá e entrei. Não andei com o carro, não passei com nada. E aí um dia eu comecei, puxa, porque minha esposa reclamava que a Duster que eu tinha, ela é alta e a pastora é perna curta. Então, quando eu parava longe da calçada, ela ficava reclamando: esse carro é muito alto, olha aqui, ó. E tinha um acabamento do lado do banco muito mal feito, né? Quem criou aquilo lá, ó, a Renault errou muito naquilo. Que o que acontece? Se você forçar muito, ele quebra. E uma coisinha de plástico desse tamanho custa quase R$200. Cada vez duzentão ia embora. Eu falei: ou eu troco de mulher ou eu troco de carro. Fazer alguma coisa. Como é melhor trocar de carro, eu fiquei com a mulher. Aí o que eu fiz? Comecei a pensar: ai Deus, poxa, se orar, eu tenho uma conta até tal mês. Se eu cortar aqui, eu posso financiar a diferença, tal. Por quê? Porque eu não faço loucura, irmão. Eu planejo o que eu vou fazer. Ai, Deus vai dar, mas Ele deu cabeça para pensar. Aí comecei a ver, comecei a abrir, sabe aquele negócio que você vê carro lá? Comecei a ver, achei esse daqui em Sorocaba, dei uma olhada nele e tal, né? Uma olhadinha, tá? Não é 0, mas já é 19,20, um ano bom. Aí, dei uma olhada ali, liguei lá, de repente o cara me liga e fala assim: o senhor é o pastor André? O cara de Sorocaba. Eu falei: sou eu mesmo, sou eu, bispo André. Pode vir aqui que nós faz negócio já. Fui lá no outro dia, o Tiago foi comigo, acho que o Jonas foi junto, resolvemos, deu tudo certo, né? Nem saí com o cara para andar com ele, só montei para vir embora. São coisas que Deus vai dando quando você começa a ver. Ó, Senhor, eu quero um carro. Deus olha e fala: legal, qual? Tem um monte. Tem um monte. Você quer um carro, mas qual? Pode ser um Fusquinha. Serve um Fusquinha 77? 69? 6 volts? Falhando? Subindo óleo na válvula? Na válvula não, na vela?
Não, não serve, eu quero outro. Então fala para Deus, eu quero karma assim, assim e assim e assim. Aquilo que você começa a enxergar, Deus começa a colocar dentro do seu coração. Eu gero dentro de mim aquilo que eu vejo. Você pode gerar bem ou mal, dependendo do que você anda vendo. A fé, você tem, ou ela é positiva, ou ela é negativa. Você tem fé dentro de você, ela é fé positiva ou negativa. Jesus, ele chega em João 11, ele chega e a Bíblia diz que ele vai até onde estava Lázaro, estava morto. Ele sai de Jerusalém e vai até aonde estava Lázaro. Dava mais ou menos alguns quilômetros, né? Mas levava um tempo, levava praticamente quase um dia para chegar. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Quando Jesus chega e ele vai até junto da onde estava o túmulo, os judeus começaram a o quê? Me ajuda a pregar. Quando Jesus, João 11:35, quando Jesus lá em Betânia olhou para os judeus chorando, o que ele faz? João 11:35, o menor versículo da Bíblia. O que está escrito lá? Agora você gravou, né, irmão? Quando eu perguntar para você, fala um versículo da Bíblia. João 11:35, Jesus chorou. Você gravou. João 11:35, Jesus chorou. Quando ele olha para os judeus, ele vê os judeus chorando, Jesus também chora. Versículo 41, Jesus levanta os olhos para o céu, ele para de olhar o choro e muda o foco, olha para o céu. Quando Jesus olha para o céu, ele muda o foco, ele olha para Deus e ele diz assim: Pai, muito obrigado, porque Lázaro está vivo. Mas não fala isso, irmão. Ele estava dizendo: Pai, eu sei que sempre me ouves. O que ele estava dizendo? Vai ressuscitar Lázaro. Lá para mim Lázaro está vivo. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, muito obrigado, Lázaro está vivo. Ele não estava vivo ainda. Lázaro ressuscitou no versículo 43. Mas Jesus muda o foco. Ele para de olhar para a multidão chorando e olha para o céu. Quando você muda o foco, você muda a sua maneira de ver. Você começa a olhar as coisas que estão aí, a situação realmente não é fácil. Muda o foco. Deus, o Senhor vai dar condição. O Senhor é o Deus da multiplicação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é poderoso para suprir as minhas necessidades. O Senhor é forte. Eu creio que o Senhor pode. O Senhor vai fazer. De alguma maneira o céu vai se abrir. O milagre vai acontecer. Isaac semeou numa terra seca, colheu 100 vezes mais. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. O Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Eu creio nisso. O Senhor tem resposta para a minha vida. Pode aplaudir Jesus e dar glória a Deus. Diz aleluia. Jesus muda o foco. Pai, Lázaro está vivo, tira a pedra. Tira a pedra. Mas Senhor, tira a pedra. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou. Porque Jesus mudou o foco. Eu sei que eu não vou conseguir mais longe que é isso mesmo. Então eu vou trabalhar um pouco só mais em cima aqui e já termino. Quando Josué estava diante de Jericó, as muralhas de Jericó eram intransponíveis. Ninguém vencia. O povo se fechou lá dentro e não tinha o que fazer. Sabe aquele problema que você olha e fala: já teve algum desse? Eu já tive alguns. Sabe aquele problema, Tereza, que às vezes a pessoa olha e fala assim: e agora? Já teve algum desse? Josué olhou. Você pensa que é diferente? Que a gente olha, Josué gritou, o povo gritou, o muro caiu. Lindo, né? Lindo. Mas e o que chegou? Até chegar nisso. Até chegar nisso, meu irmão, foi preocupação. Sabe aquele piolinho que começa na cabeça? Será?
Sabe aquele piolinho? E será? Será? Ele olha para Jericó, ele vai sozinho, ele sobe no monte e ele começa a olhar a muralha. Quando ele começa a olhar a muralha, ele começa com o piolinho. Será? Não foi inventada a dinamite ainda, não tem canhão, não tem bomba. E agora? Como é que eu vou fazer? Piolinhos. Você acha que de vez em quando não tem uns piolinhos que querem entrar aqui? E agora? Aí ele começa a olhar para a muralha. Quando ele olha para a muralha, ele fala, não vai dar. Mas ele muda o foco, ele levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, Jesus aparece. Era Jesus, irmão. Jesus aparece com uma espada desembainhada. Ele olha, ele vê, porque quando a gente fala assim, a gente imagina que apareceu um anjo tudo de branco, né? Que nem no filme, a novela Gênesis, tudo branquinho, bonitinho, né? Aparece. Não, Jesus apareceu como um soldado. Jesus aparece com uma espada na mão. Então ele olha e diz assim: você é dos nossos ou é deles? Jesus disse: eu não sou de nenhum de vocês, nem de vocês aqui, nem de lá. Eu venho da parte do comando dos exércitos de Deus. Quando ele diz isso, o cara cai de joelhos. Por que era Jesus? Porque ele não mandou levantar. Todos os anjos, quando se prostraram diante deles, eles vão andar, levanta, levanta, levanta. Eu não sou digno de ser adorado. Pode levantar. Mas ali ele não manda levantar. Era Jesus que estava lá. Irmão, quando você olha para o problema te domina. Quando você olha para Deus, você domina o problema. Vou tentar de novo. Quando você foca o problema te domina. Quando você olha para Deus, você domina o problema. Não fale para Deus o tamanho do seu problema. Fale para o problema o tamanho do seu Deus. Ele vai mudar a sua situação. E Jesus fala para ele: rapaz, deixa que eu vou cuidar desse negócio. Ele saiu preocupado com um piolinho na cabeça. Ele volta dizendo: Deus já deu a vitória. Deus já deu a vitória. Deus já deu a vitória. Labão enganou Jacó várias vezes. Quando chegou a hora dele receber salário, 14 anos trabalhando por Lia e por Raquel, 14 anos. Quando chegou a hora dele receber o seu salário, ele falou: eu vou tirar todas as ovelhas coloridas, vai ser minha. Labão corre na frente, tira todas, leva embora, deixa só as ovelhas e as cabras brancas ou pretas, sem colorido. E ele olhou e falou: e agora? Cabra branca geralmente cruza com bode branco, vai dar branco. Cruza com bode preto, vai sair preto ou branco, não vai sair colorido. Ele descasca umas varas, coloca diante do bebedor de água. As cabras olhavam para aquilo que você vê é aquilo que domina você. Aquilo que você vê é aquilo que você passa a viver. A cabra cruzava com o bode branco, nascia cabritinho colorido. Deus coloriu o rebanho de Labão e transferiu a riqueza de Labão para Jacó. Meu irmão, Deus tem coisa poderosa para a sua vida. Dá um glória a Deus aí. Quando Jacó assinou o contrato com ele, com Labão, Jeová Jireh desceu do céu e assinou o contrato junto. Deus passou a ser sócio dele. Pode aplaudir Jesus. Fica de pé que eu não tenho mais tempo. Fica de pé e diga comigo: eu gero dentro de mim aquilo que eu vejo. Quando Agar saiu do deserto, com Ismael, ela vai para o meio do deserto, começa a chorar porque acabou a água, e o menino chorando de sede, e ela vai uma distância na frente e começa a chorar. O anjo fala para ela: o que está acontecendo, Agar? Eu fui mandada embora de casa, agora eu estou aqui, eu não tenho água. O anjo falou para ela: dá uma olhadinha do lado. Quando ela vira do lado, ela viu um poço. O poço não foi o anjo que abriu, estava lá. Mas na hora do problema a gente para de enxergar as coisas. Aquele poço se chamava Laai Roi, que quer dizer aquele que vive e me vê. Vou tentar de novo. Aquele poço se chamava Laai Roi, que quer dizer aquele que vive e me vê.
Aquele que vive e me vê está olhando para você agora. Aquele que vive e me vê está olhando para a sua vida agora.